Estou te ouvindo Legal. bem. Então, muito boa tarde a todos os clientes, amigos, assessores e funcionários da Manchester. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou um dos sócios e head de renda variável aqui da Manchester. E para conseguir manter o altíssimo nível da nossa convidada de hoje, a gente tem aqui com a gente também o Marco, nosso líder de renda variável. Tudo bem, Marco? Tudo certo, Rodrigo? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos fazer uma excelente live hoje. E hoje com a gente também uma sócia do escritório que exerce também o papel de head de fundos, conhece de cabo a rabo as gestoras, as pessoas que sustentam as estratégias por trás das gestoras. Enfim, tudo bem, Renata? Oi, Rodrigo, tudo bem? Sara, Marco, prazer estar com vocês. Rê, como você é bem melhor do que eu nisso, vou te pedir para iniciar a apresentação da Dália e da Sara, então, pode ser? Legal, pode ser. Bom, pessoal, obrigada, boa tarde aí para todos. Como o Rodrigo comentou, eu sou uma das pessoas responsáveis por cobrir fundos, né, aqui na Manchester, junto ao nosso time de alocação. E eu até estava comentando antes da gente começar, aqui antes de a Sara entrar também, que a gente fica um pouco até nervoso, porque quando a gente é muito fã de uma gestora e de uma casa, é um super prazer aí estar com vocês e conseguir trazer a Sara para a conversa. A Sara é sócia fundadora e integrante aí do time de gestão da Dália, uma das gestoras que a gente mais admira no mercado. E a história da Sara vem um pouco antes disso, né? Mais de 20 anos aí de Bank of America. E ela pode detalhar um pouco mais também da trajetória. A Dália é uma casa que a gente respeita e gosta demais, como eu já falei, uma casa focada em ações, então que faz uma análise um pouco diferenciada, né? Ações e outros ativos, né? Uma análise e uma estratégia um pouco diferenciada dos pares aí de mercado. Então, Sara, de novo, seja super bem-vinda. E eu queria já puxar a primeira pergunta, você comentar um pouquinho como é que funciona aí o processo, né? E a filosofia de investimento hoje da Dália. E, obviamente, se quiser comentar e reforçar um pouquinho sobre você também. Obrigada. Tá ótimo, Renata. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Ao pessoal da Manchester, agradecer aí a toda a equipe pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E agradecer também aí aos clientes de vocês que pararam aí o final de tarde para assistir a gente. Espero que todo mundo possa fazer perguntas e perguntem aqui. Eu estou realmente bastante à disposição de vocês para qualquer assunto, qualquer tema. A gente veio aqui mais focado em alguns temas, mas, de novo, eu estou super aberta. Se vocês quiserem escapar, desviar um pouquinho de algum tema, a gente pode falar também. Bom, assim, muito rapidamente, né, acho que a Renata me apresentou muito bem, eu sou sócia fundadora, né, da Dália, uma gestora relativamente nova, né, a gente está para completar 4 anos de vida, e todo o time ali da gestão veio, né, do Bank of America, que é um banco onde a gente trabalhou nos últimos 10 anos juntos, então o time todo tem bastante sinergia, bastante complementariedade e muita transparência, né? Eu acho que pelo fato da gente se conhecer há muito tempo e trabalhar junto por muitos anos, facilita a discussão, né? E eu acho que esse é um princípio básico, assim, que a gente tem aqui na casa, é uma combustão de ideias e de discussões diárias, né? Essa liberdade facilita muita discussão. Então, assim, tudo começou, além de juntar, né, as pessoas com quem a gente gostaria de trabalhar mais 20 anos, eu acho que o que nos ajudou muito foi criar um produto que realmente a gente acreditava, e a gente acredita, assim, é um produto que eu, pessoalmente, faria gestão do meu dinheiro, do dinheiro da minha família, dessa forma. Que foi uma forma, assim, que falando parece simples, mas é simples, né? Assim, a gente tem o nosso fundo principal, que é o Dália Total Return, que ele reabriu agora na segunda-feira, dia 25 de outubro. O que ele é, né? Ele é um fundo focado em Bolsa Brasil, mas que em volta dele a gente pode colocar outras camadas com outros ativos, né? Que pode ser bolsa no exterior, podem ser moedas, podem ser commodities e pode ser renda fixa. E por que a gente criou esse tipo de produto? Não é porque ele vai render mais, mas é porque a gente acredita que ele vai sacudir menos. E a gente não gosta de perder dinheiro, a gente não gosta, né, de sofrer. A gente gosta, basicamente, como todo ser humano normal, a gente gosta de deitar no travesseiro e dormir tranquilo. A gente cai? Cai.
mas a nossa proposta é cair 1/3 do que cai o mercado, né? A gente tenta trabalhar com nível de volatilidade pelo menos metade da volatilidade da bolsa. Então, o que a gente se propôs a entregar com esse tipo de produto é quando a bolsa sobe, a gente participa da alta, e quando a bolsa cai, a gente cai menos ou às vezes nem cai, né? Dependendo de como está a configuração da carteira naquele momento. Então, a nossa filosofia sempre foi: a gente não quer ser o fundo que mais rende, mas a gente quer ser o fundo que o cliente aguenta, né? Que o cliente consegue navegar tranquilo, né? Então, hoje, com toda essa volatilidade do mercado, com toda essa falta de certezas, né? A gente quer navegar bem, sobreviver a esse curto prazo para chegar bem no longo prazo, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente pensa. E como a gente tem um time que é muito experiente, né? Muito maduro, a gente já passou por várias crises, a gente tipo, deixa a emoção de lado, né? Faz parte, a gente está no Brasil, vamos discutir as melhores ideias, vamos discutir as melhores proteções. A gente sempre tem proteção, isso é da nossa natureza, né? Porque todo o nosso dinheiro também está na Dália, então a gente toca o fundo como a gente está tocando realmente o nosso dinheiro, né? Então, é tudo decisão colegiada, todo mundo discute toda a carteira, todas as posições, e se tem algum desconforto em uma pessoa do comitê ou em 2 pessoas do comitê, é simples, a gente não faz, a gente deixa lá um post-it, o nome da empresa ou o nome do ativo, vai monitorando, à medida que vai ganhando convicção e todo mundo, né, ficar confortável, a gente faz. Então, é relativamente simples da forma como a gente atua. Se todo mundo está convicto, a gente faz. Se tem um que está desconfortável, a gente não faz. Então, é bastante colegiado o nosso processo de decisão. Legal, Sara. Já fazendo a transição, então, para a gente conseguir entrar com maiores detalhes das teses de investimento mesmo, eu ainda vou voltar para a parte de filosofia, né, ou pelo menos processo de análise. Como que vocês costumam chegar ao nome, né, de alguma empresa? Olham macro e vão aprofundando e acham o ativo correto? Vocês olham micro e depois vão entendendo o setor e o macro? Enfim, mais bottom-up, top-down, qual que é o processo de vocês? Beleza. Bom, a gente acredita que 80% dos movimentos do preço dos ativos, ele é determinado por fatores macro, e muito mais macro globais do que o macro aqui de Brasil doméstico. Na verdade, o macro Brasil, ele mais atrapalha, né, e o macro global mais nos ajuda. Eh, então a gente gasta bastante parte, assim, do nosso tempo olhando o macro global. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, em termos políticos, econômicos, o que está acontecendo com a moeda, com os juros americanos, porque não tem dúvida, né? Quando o juro americano abre, a bolsa cai. Quando o juro americano fecha, tudo mais constante, né? Se tudo estiver meio que alinhado, a bolsa sobe. O juro americano abre, o dólar sobe. Então, é importante, né, a gente acompanhar o macro global da maior economia do mundo, e também é importante acompanhar o que acontece na China, porque como o Brasil é um exportador de commodities e a China é o maior importador, é natural que a gente preste bastante atenção no que está acontecendo com a China. E aí a gente vem afunilando, né? A gente começa com esse macro global das principais economias, os impactos que isso tem para mercados emergentes, depois para Brasil, e aí como é que está o macro no Brasil, né? Como é que está aqui o cenário político, o cenário econômico, se a gente tem que fazer alguma revisão na nossa carteira de Brasil. E aí, quando a gente entra, né, na carteira de Brasil, aí que começa um pouco mais do componente do bottom-up, né, do micro. Aí a gente vai fazer, né, dentro desse cenário macro como um todo, quais são os setores que se beneficiam ou se prejudicam desse cenário macro, e vai afunilando, né, quais são as empresas que se destacam nesses setores, em que momento que essa companhia está, ela está num bom momento financeiro ou não, o management é bom, o produto é bom, a estratégia é boa, aí você começa a entrar realmente numa fase bastante analítica
de estudar a empresa no detalhe, né, de visitar a companhia, de falar várias vezes com os executivos, conversar com os analistas, né, dos bancos, o que que eles acham, o que que eles estão pensando sobre aquela companhia e fazer a modelagem financeira, né? E aí chegar, né, apresentar isso ao comitê e ver, né, se a gente convence ou não convence o comitê daquela ideia, né? E a ideia ela é bastante discutida. Mas assim, tudo começa no macro global, em temas, né? E aí a gente vai afunilando para o micro. Eu até trouxe dois exemplos de empresa, que uma ela é muito mais temática, assim, como é que a gente começa a estudar o macro, o global, para onde o mundo está indo, quais são os grandes temas, né, que a gente vai enfrentar à frente, como é que a gente pode ganhar dinheiro com esses temas. E um outro exemplo de uma empresa que ela não está tão inserida assim num contexto macro, mas o micro dela é tão favorável que vale a pena olhar, né? Então é uma coisa um exemplo que é muito mais macro e temático, e um outro exemplo que eu trouxe que é muito mais micro, né? E aí a gente vai explorando com mais detalhe cada uma delas. Então o que a gente faz assim bem rápido é combinar o macro global com o micro assimétrico, né? Você pegar os melhores ativos para esse cenário macro, seja Bolsa Brasil, Bolsa Americana, ou commodities, ou moedas, e pegar ali o que você acha, né, de mais assimétrico, de melhor qualidade do ponto de vista micro, e aí principalmente de Brasil, né, que é onde a gente faz realmente o stock picking, no mercado de ações aqui no Brasil. Legal, Sara. Então, a gente vai começar pela qual eu imagino que seja a mais temática, né? Querendo ou não, é a queridinha de muitos investidores, principalmente aqui da região de Joinville, Santa Catarina, enfim. Então, eu vou te pedir para explicar para a gente quem que é a VEG, o que que ela faz, quais são as linhas de negócio, posicionamento de mercado, para aí sim você conseguir apresentar a tese de investimento, pode ser? Claro, vamos lá. Assim, até dando um pano de fundo, como é que a gente chegou em VEG, né? Assim, a gente tem uma intuição ou a gente tem um sonho e aí acorda no dia seguinte e decide comprar VEG. Assim, aqui o que a gente gosta de fazer é pensar muito em temas, né? Mas em temas mais estruturais até. Então, assim, de uns anos para cá, a gente vem focando muito em dois grandes temas, né? Que é a emergência climática e pessoas. E por que esses dois grandes temas, né? Um que é o que a gente está vendo aí todo dia no jornal, né? A gente, de fato, o mundo está com esse desafio climático. O mundo precisa se mexer para fazer essa transição, né, de energias mais sujas, né, para energias mais limpas. Então, não é do dia para a noite, isso é um processo, fazer essa transição. Você vai sair do combustível fóssil, você vai passar pelo gás, do gás você vai passar para o desenvolvimento solar, eólico, que está acontecendo, né? Não é que é um sonho que vai acontecer, já está acontecendo. Então, a gente vê, né, em qualquer lugar do mundo que a gente vai estudar, existe sim um plano, né, dos governos de você fazer essa transição energética. Porque senão, a gente daqui a 20 anos vai virar um grande churrasco, assim, essa é a realidade, né? A gente aqueceu, nos últimos 100 anos mais do que a gente aqueceu nos últimos 6.000 anos. Então, assim, de fato está acontecendo. E assim, depende do que, basicamente, a gente executar esse plano. É de vontade política, dinheiro e tecnologia. E a gente tem, né, nas grandes economias, a vontade política e o dinheiro, e a tecnologia também, né? Se a gente vê, né, o que o homem fez nos últimos anos, a gente vai conseguir executar esse plano. Então, como é que a gente chegou na VEG, né? Assim, obviamente, a gente explora esse tema de emergência climática com vários ativos, não só no Brasil. Tem muita empresa boa de energia renovável na Europa, que já está um passo à frente, né, do passo brasileiro em relação a isso. No mercado americano também tem. Mas a VEG, assim, é uma empresa brasileira, ela tem o CEP aqui, né, o CNPJ está no Brasil, mas ela é uma empresa global, né? Hoje ela tem três linhas de negócio, né? A parte de motores industriais, onde ela inclusive tem mais ou menos 10% do mercado global de motores industriais. Tem a parte de energia, de geração, transmissão e distribuição,
E tem a parte de motores comerciais e residenciais, que é aquele motor de geladeira, né, motor de máquina de lavar, de bomba de piscina, que é o uso mais comercial e residencial. Então, assim, ela tem, e dentro de cada caixinha é uma infinidade de produtos que ela cria, né? A gente tem motores industriais, desde bomba para hidrelétrica, motor, né, para turbina hidrelétrica, motor para turbina de saneamento, tem motor para a indústria de papel e celulose, tem motor, né, para diversas funções, baixa tensão, média tensão, alta tensão. Então, uma infinidade de produtos em cada caixinha. E a geografia, né? Hoje 50% da empresa está fora do Brasil. Isso é uma vantagem brutal, né? Porque quando você tem 50% da sua receita nas moedas fortes, euro, dólar, ien e por aí vai, é uma vantagem competitiva muito grande. Então, você consegue produzir a um custo Brasil, né, assim, com a mão de obra no Brasil, com a infraestrutura no Brasil, e você exporta, né, para mercados que de fato têm a moeda forte. Então, assim, e a gente vê, aí as pessoas perguntam assim, pô, mas o mundo já se industrializou, né? Você já tem fábricas de papel e celulose, fábricas siderúrgicas, assim, montadoras. Por que que o pessoal vai comprar mais motor? É que, na verdade, os motores, eles estão em constante evolução, né? Hoje, qual que é o gargalo do mundo? É a falta de energia. As empresas, as fábricas, elas precisam substituir os motores que elas compraram há 10, 20 anos por motores com maior eficiência energética. Motores que geram a mesma tensão, a mesma tração, mas com menor uso de energia. Para as empresas consumirem menos e gastarem menos com um produto que hoje está caríssimo no mundo. Então, mesmo o mundo tendo se industrializado e tendo crescido nos últimos 20 anos, é necessário você fazer essa reposição de motores mais eficientes energeticamente. Então, a gente vê aqui um grande potencial de crescimento para a WEG. A segunda caixinha, que é a parte de energia, que é a parte que de fato a gente ataca mais essa questão de energias renováveis, né? Então, você pensa em energia solar, tem WEG, energia eólica, tem WEG. Eletrificação, né, de carros, né, a empresa já está presente nisso, né. Hoje ela tem um plano muito grande de fazer as estações de recarga, né, não só no Brasil, mas no mundo, fez parceria com a Peugeot, parceria com a Fiat para implementar essas estações de recarga na Europa. Fez parceria com a Volkswagen MAN para desenvolver os primeiros caminhões elétricos. Ela é a única empresa brasileira que está dentro da fábrica da Tesla, na Califórnia, não fazendo o carro elétrico, mas dentro da própria planta, né, com a parte de automação de sistemas, é uma inteligência da WEG. Então, assim, você fala, pô, assim, aonde tem tecnologia, onde tem necessidade de criar uma nova energia, tem WEG, né, e com um time de engenharia super eficiente, com uma planta verticalizada. Então, hoje que a gente vê toda essa discussão de supply chain, né? Pô, você não tem container para trazer produto, você não tem container para mandar produto, o frete está caríssimo, não tem chip, não tem magnésio, não falta tudo. Pelo modelo de negócio da WEG ser verticalizado, hoje ela está ganhando o mercado em cima da Siemens, da ABB, da GE, que são players nos mesmos setores, mas que terceirizaram, né, o processo produtivo, então estão com problema de fornecimento. E a WEG não, a WEG está ali redondinha, né, no seu modelo ali, né, quietinha, ela está no sul, mas ela parece mineira, né, ela fala pouco, entrega pouco, assim, né, não dá muitas pistas do que está fazendo, mas é uma empresa que está redonda, né, para esse desafio de logística que a gente está vendo no mundo. E a terceira caixinha, que hoje é menos relevante, que é essa parte de motores residenciais e comerciais, obviamente é uma coisa mais que vai crescer menos ao longo do tempo, né? Porque de fato, assim, são produtos que têm uma durabilidade muito grande, né? Não é que você troca de fogão, geladeira e máquina, né, todo ano, mas é ali, né, mais uma linha de negócio dela que é até um pouco mais cíclica. Então, assim, 50% da receita no exterior, ela está presente nas grandes economias.
ela fez várias aquisições ao longo do tempo em mercados super importantes, como o mercado chinês, o mercado indiano, o mercado americano. Hoje, para quem não sabe, né, a WEG é o maior produtor de transformadores nos Estados Unidos e no México. Aí vamos lá, quando a gente vê lá o plano do Biden, né, ele quer até 2035 que 40% da energia dos Estados Unidos seja energia solar. Qual que é o problema da energia solar, né? Para você ter essas grandes usinas solares, não dá para você colocar nos centros urbanos, né? Você vai para as áreas mais remotas. Então, se você gera essa energia em áreas mais remotas, você precisa depois fazer linhas de transmissão para transmitir essas energias, né? Para os centros consumidores, para onde de fato você tem o consumo da energia. E aí, o que você precisa nessas linhas de transmissão? De transformadores. Então, assim, hoje, quando a gente olha o mapa, e depois eu posso até compartilhar com vocês, e vocês depois distribuem para os clientes aqui que estão na live, hoje o mapa dos Estados Unidos, se você pega as linhas de transmissão existentes e as linhas de transmissão que serão necessárias, né, para cumprir esse plano do Biden, assim, se multiplica por 30. É muita coisa. Pô, e a WEG está lá, quietinha, comprou, né, cresceu nesse mercado americano e mexicano através de aquisições e hoje está lá como principal fabricante, né, de transformadores. Então, assim, é um mundo a ser explorado. Então, a gente vê o mercado americano como grande potencial. No mercado da Europa, ela já está bem assim infiltrada, né, com esses players solares, eólicos, mas é um mercado ainda, né, que está na fase inicial de crescimento, né, de novo, não é da noite para o dia que a gente gira a chave, isso é um processo de 10, 15 anos. E uma coisa legal que a WEG está sendo pioneira numa parceria na Alemanha é gerar energia através da queima de lixo. E é uma ideia brilhante, assim, porque a humanidade produz toneladas e toneladas de lixo, né? Pô, para quê, né? Aquilo, né? Você não tem uma utilidade? Tem uma tecnologia que a WEG está desenvolvendo na Alemanha que com a queima do lixo você gera energia. O Brasil ele tem um problema regulatório, né, para a gente chegar nesse estágio, né? Tem uma discussão que o lixo ele é do município, só que o lixo que o município recolhe ele vai para um aterro, que é do setor privado. Então, quem é o dono do lixo? É o município ou é o aterro? Então, se eu queimar esse lixo para gerar energia, essa geração de energia, ela vai ser do município ou vai ser do aterro? Então, a gente teria que vencer nessa barreira regulatória para eventualmente, em algum ponto dos próximos 5, 10 anos, também desenvolver isso no Brasil. E a eólica também, né? Assim, você tem uma infinidade de novos projetos, né? Inclusive, agora no segundo semestre desse ano, ela começou a receitar mais projetos eólicos no resultado dela. Isso também vai ser uma tendência para 2022, assim como o solar. E tem uma coisa que dá para também ganhar dinheiro, né, em cima disso, além dela fazer o aerogerador, né, que é a turbina que vai fazer a geração de energia eólica, e as usinas solares, as placas, o problema da energia solar e eólica é que ela é intermitente, né? Você não tem sol o tempo todo e você também não tem vento o tempo todo. E o sol é de dia. Então, qual que é o desafio, né? É você gerar energia quando você tem esses insumos, só que você precisa armazenar essa energia. Como é que se armazena? Através de baterias. Então, a WEG também vem crescendo com esse desenvolvimento de baterias. Então, tem baterias de lítio, né, que foi uma commodity que ficou muito no charme, subiu, triplicou o preço, porque, de fato, as baterias, né, você monta a bateria e com o lítio você consegue reter aquela bateria por 2 ou 3 horas. O que não é eficiente, né, porque você gera energia de dia para consumir ela no horário de pico, que é à noite. Então, o lítio se provou menos eficiente. Aí a gente estudando esse processo, né, até com uma certa ajuda da WEG, a gente descobriu o vanádio, né, que é uma commodity que a gente tem falado, que hoje a gente tem na nossa carteira, que a gente gosta, porque diferente do lítio, ele tem uma capacidade de armazenamento de 9 a 10 horas. Então, pô, resolve o problema, né? Eu gero a energia de dia e consigo consumir ela
mais à noite. Então, assim, tem uma série de novas tecnologias, de novos produtos que a WEG vem desenvolvendo. E se a gente parar para pensar assim, na capacidade de reinvenção do business, né? Hoje, 50% da receita dela não existia há 5 anos atrás. Então, quando você pensa, pô, a placa solar, as baterias, as estações de recarga, eólica, geradores, assim, foram tecnologias que ela veio desenvolvendo e que hoje é um backlog robusto e que ela vende. Então, assim, eu arrisco a dizer que daqui a 5 anos ou 10 anos, 50% da receita da WEG no futuro vão ser de tecnologias que ela está desenvolvendo agora dentro de casa e que ainda está em protótipo, está em fase de teste e tal. Então, assim, me dá muito conforto quando eu olho para uma empresa que se reinventa a cada 5 anos e com muita tecnologia, com muita engenharia, e que tem, assim, porque não adianta você vender o motor e acabou, né? Você cria um relacionamento com aquele cliente, porque você tem que dar manutenção para aquele equipamento durante anos. Então, assim, o pós-venda é excepcional, todo mundo elogia. E tem outras coisas que são qualitativas, né? Pô, o management é excelente, o management que está lá há anos, que é comprado na cultura. O nível de retenção das pessoas, as pessoas trabalham na WEG há 20, 30 anos, assim, e adoram a companhia. E o que mais me traz conforto, assim, como acionista, quando você olha a base de acionistas da WEG, 90%, né, tirando as famílias controladoras, sei lá, 90% dos acionistas são pessoas físicas, e boa parte disso, talvez uns 30, 40%, são de ex-funcionários. Então, assim, pô, o cara trabalhou, ele conhece a cultura, ele conhece a capacidade da empresa, ele ganhou ações ou ele comprou ações e o cara não vende depois do negócio ter multiplicado por 5. Fala assim, pô, se ele que conhece de dentro não tá vendendo, quem sou eu, Hellis Mortal, para vender VEG agora só porque ela multiplicou por 5 nos últimos anos, né? Então, assim, até um pouco da nossa filosofia, é um pouco daquilo que eu falei no início, né? A gente não quer ser o fundo que mais sobe, mas a gente quer ser aquele fundo que traz consistência, que traz resiliência e que traz retornos replicáveis ao longo do tempo. E eu acho que a WEG, ela traz isso, né? Retornos replicáveis ao longo do tempo. Você pega uma janela de 20 anos, a receita em média cresceu 17% ao ano. Você pega o lucro nos últimos 15 anos, em média, cresceu ali uns 25% ao ano. Claro, tem ano que é um pouco mais, tem ano que é um pouco menos, afinal de contas, o CNPJ dela é no Brasil, né? E o Brasil adora dar susto nas pessoas, então é natural que não seja linear, mas assim, são movimentos muito suaves, mas na média é isso. É uma empresa que nos últimos 42 trimestres ele foi net cash, ou seja, tinha muito mais caixa do que dívida em metade desse tempo. Em 42 trimestres, ela gerou caixa em 37 trimestres, assim. Então, ela vende, ela paga todos os custos, todas as despesas, faz o investimento, paga a dívida e ainda sobra dinheiro. Assim, então você fala, pô, é uma empresa que cresce brutalmente, com retornos altíssimos, gerando caixa, retendo as melhores pessoas, pagando bons dividendos, inserida num setor que é o desafio da nossa geração, né? Endereçar essa questão do clima e do planeta. Então, a gente vê assim a diversificação geográfica, diversificação de produtos, o tipo de produto, capacidade de se inovar, os resultados históricos também trazem muita tranquilidade. Então, é muito difícil, né, não gostar de VEG. Assim, o desafio que a gente tem, eu vou dizer que a parte mais difícil do meu trabalho não foi ter escolhido a VEG, porque, de novo, quando eu conto tudo isso para vocês e olho os números, dá vontade de comprar mais até, né? Assim, o desafio que eu tenho hoje é saber quando que eu vendo, né? Porque ela não é barata, assim, a reclamação de todo mundo, pô, a empresa é fenomenal, mas é cara. Mas peraí, vamos ajustar esses múltiplos pelo crescimento.
vamos ajustar o múltiplo pela tranquilidade, né, que a empresa nos traz, né, estruturalmente, aonde ela está inserida. Então, quando você ajusta risco-retorno, parece muito bem equilibrado, sabe? Então, assim, o trabalho que eu acho mais difícil não foi ter selecionado o VEG, mas é quando vender, assim, porque o negócio multiplicou por 4 nos últimos, sei lá, 3 anos, e a gente não acha que nunca é hora de vender, assim, porque sempre tem uma novidade por trás da empresa, né? Então é um pouco disso, assim. Então vocês viram que nesse caso de VEG foi muito mais né, veio mais de cima para baixo, né? Quais são os desafios do mundo? Tipo, tá faltando energia no mundo, o mundo vai ter que se reinventar, que tipo de energia ele vai usar daqui para frente, e aí a gente vai afunilando, afunilando, e aí chega em alguns nomes, um deles o nome de VEG. Aí, obviamente, você faz análise micro. Como é que está o número da empresa, como que tá crescendo, não está crescendo, tem caixa, não tem caixa, tem muita dívida, não tem dívida, é dívida cara. Aí você vai fazendo aquela análise realmente financeira, e aí você junta o macro com o micro, deu match, aí a gente acaba decidindo comprar. E aí o Zé, né, que é o nosso gestor, ele faz ali a magia dele, como é que ele encaixa a VEG no portfólio, qual que é o tamanho da posição, pô, se alguma coisa der errada com VEG por alguma razão, eu tenho algum outro ativo que faz um contraponto e neutraliza um pouco uma pressão em VEG e tal. Então aí a gente monta nessa quebra-cabeça da carteira para então decidir qual que é o tamanho de VEG que a gente vai ter nessa carteira. Bacana, Sara. Obrigado aí pela sua explicação sobre VEG. Daí já emendando o assunto, né, de energia, né, energia limpa que você comentou, que a VEG tem feito bastantes esforços para crescer nesse segmento, né? Principalmente essa parte eólica e também energia solar. Você acha que vai ser essa linha de negócios que a empresa vai crescer das atuais existentes, né? Vai crescer mais nos próximos anos? E daí já também voltando um pouco sobre valuation, né? É um ponto também que muitos investidores se perguntam se vale a pena pagar pelo preço que está, né? Hoje ela vale em torno de 160, 170 bilhões de reais na bolsa e tem um patrimônio líquido na faixa de 12 bilhões de reais. Justifica realmente pagar esse preço? E se vocês também têm algum target price para a ação, se tem algum preço-alvo que nesse preço vocês avaliariam sair ou talvez dar aumentar a tua exposição? Tu pode falar um pouco desses dois temas, essa parte de energia, de crescimento de energia Sim. mais limpa e target price para o papel? Para 2022, provavelmente. Então, assim, é muito fluido nessa composição de receita para ela. Motores industriais era, sei lá, uns 60% da receita, vai olhando para uns 5 anos atrás, e 40% era energia e esses motores mais comerciais e residenciais. Eu acho que a gente está no momento de migrar, né, um bolo dessa receita mais para a parte de energia, até porque o que de fato é onde ela construiu mais backlog, né, mais carteira de pedidos aí nos últimos anos. Então, você pode ter nos próximos 2 anos, né, uma contribuição de receita maior no setor elétrico, né, de energia, e aí, percentualmente, né, mesmo crescendo a parte de motores, e a parte de motores fica com uma contribuição menor no todo. Aí vai chegar um momento que ela vai ter entregue toda essa carteira de pedidos, então, percentualmente, a parte de energia desacelera, e aí você volta a ter uma contribuição maior de motores, né? Então, o que é legal é que mesmo com essa migração de receita, uma hora é mais indústria, outra hora é mais energia, a rentabilidade do negócio não é tão diferente. Então, assim, quando a gente pega 20 anos de histórico que eu tenho aqui, a pior margem foi 15. A melhor margem, que foi o ano passado, foi 24. Mas, assim, aquele 24 foi muito fora da curva, né? Se a gente pegar períodos recorrentes, a pior margem foi 15 e a maior margem foi 18. Então, assim, se a gente olha e fala, puta, teve tanta crise no mundo, né? A crise de 2001, crise de 2008, crise de 2020, e o negócio é 15 com 18,
Assim, mesmo mudando o mix, né? Então, assim, se for mais energia, mais indústria, em alguma janela de tempo, assim, eu não vejo muita diferença na rentabilidade que esse negócio pode ter, né? Vai ficar meio nesse 15 com 18, com ROIC, né? É o quanto que ela ganha por cada real investido, aí na casa de 30%, que é um dos maiores ROICs, assim, que a gente vê no Brasil e até comparando com as globais, né? Ela tem uma rentabilidade que é o dobro do que as competidoras dela fazem lá fora, né? E sobre valuation, assim, ela sempre foi cara, ela é cara e eu acho que ela vai continuar sendo cara. Acho que o importante é não olhar sempre no absoluto, né? Quando você olha no relativo, vamos pegar as empresas de e-commerce aqui no Brasil, né? Se pegar Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim, essas empresas, é, elas têm um PI de 80, 100, porque elas estão em fase de crescimento acelerado. Então, assim, elas têm que botar muito dinheiro para comprar o cliente, né? Muito dinheiro para competir. Então, ela não gera caixa, não gera lucro. Então, por isso que o múltiplo dela é muito alto. À medida que ela vai desacelerando o crescimento, né, ela conquistou a base de clientes dela, ela vai conseguindo ter mais, investir menos e ter mais lucro, aí o múltiplo dela vai encolhendo. Então o mercado compra essas histórias. Pô, é uma história de alto crescimento, esse múltiplo ele vai encolher ao longo do tempo. O múltiplo da Vega ele não encolhe, ele nem expande, ele é meio que constante num nível que é alto, porque é um reloginho assim, né? Ela investe e remunera o investimento, investe e remunera o investimento. Então, assim, aí eu fico pensando, pô, o pessoal paga 80 vezes múltiplo em empresas de e-commerce, porque diz que é de tecnologia. É um negócio super competitivo. Quantos players de e-commerce a gente tem no Brasil? Tem Magazine Luiza, Mercado Livre, deixa eu ver aqui na tela. Magazine Luiza, Mercado Livre, a B2W, tem a Via Varejo, tem a Shopee, que não é listada, né, mas é uma estrangeira que está aqui. Você tem seis, sim, seis nomes de peso disputando o e-commerce no Brasil. Quantos players no Brasil a gente tem disputando o mercado de novas tecnologias de energia? Eu conheço a WEG. Então, assim, você paga caro por uma coisa que tem seis grandes nomes brigando, assim, para comprar aquele cliente, para fazer aquele cliente ir pelo seu site e clicar naquela compra. Assim, então, quando eu olho no relativo, eu falo, pô, é caro, mas está num oceano azul. Assim, só tem ela super consolidada, com balanço forte, gerando caixa, não precisa comprar cliente, assim, é fazer o arroz com feijão que ela vem fazendo há 30 anos que vai dar certo, né? Então, é difícil, assim, tem muita coisa na decisão de investimento que ela extrapola o Excel, sabe? Assim, às vezes o múltiplo é alto, mas tem uma razão de ser. Às vezes você vê um negócio ali mega barato, tá 8 vezes PI, meu Deus, a bacia Black Friday dessa empresa. Fala, tem uma razão do negócio estar barato, né? Ou é o produto, ou é a competição, ou é o management, ou é o controlador. Assim, o mercado ele não é cego, né? Ele enxerga as assimetrias. Nada fica barato por muito tempo, né? Se é bom. Agora, quando não é bom, de fato fica barato, né? Então tem um componente qualitativo, né, na decisão de investimento que foge um pouco do valuation, né, ou do número que o Excel cospe ali, porque na verdade o Excel ele pode cuspir qualquer coisa, né? Você vai imputando os dados que você quer para chegar naquele resultado que você gostaria, né? E sobre target price, assim que você falou, eu acho assim que sem fazer muito malabarismo, né, no meu modelo, no meu Excel, acho que dá para chegar perto dos R$ 50. Eu acho que é um número razoável. Perfeito. Legal, obrigado, Sara. Rodrigo, quer comentar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma pergunta em questão da VEG? Eu posso Quero. só fazer Com Desculpa, certeza. Rodrigo.
Só um comentário puxando de novo aqui o meu viés de fundos, né? Embora a gente está falando de um single name, mas a gente o que a gente busca quando analisa fundos, e vocês sabem, são diversos fundos, né? Em diversas plataformas, é muito isso, assim, a convicção do time de gestão em acreditar, né? Primeiro na sua tese e no seu processo, e seguir esse processo, né? Não é porque às vezes o mercado muda e a gente tem momentos mais difíceis, como são aí nos últimos meses, ou um pouquinho de. Então acho que melhor a gente por esse caminho acaba perdendo um pouquinho do processo de gestão. Então, o que a gente sente que vocês realmente são muito fiéis a esse processo, e aí fica muito lógico a explicação de por que ter, por exemplo, o VEG, depois de ter multiplicado por 5, né? E aí, poxa, será que não vai multiplicar de novo por mais 5? Mas é a convicção de vocês, e dentro do processo, pô, qual tamanho eu vou ter isso, né? Se eu vou vender um pouquinho aqui, depois eu compro de novo. Mas esse processo de investimento para a gente é super importante do lado de cá, nos dá muita tranquilidade em passar isso para o cliente, porque, de novo, fica muito claro e muito lógico o porquê da alocação. Assim. Então, só esse comentário que quando você falava, eu só fico pensando aqui no nosso processo de análise de fundos. Manda aí, Rodrigo, desculpa te cortar. Nada. Então tá. Por questões de horário, eu acho que vou ter que mudar um pouquinho o assunto. Por mim, eu ficava bastante tempo em VEG ainda, tem muita coisa para conversar delas, tanto quanto a carros elétricos, saneamento, detalhes também de valuation, enfim, mas infelizmente não vai dar tempo. Então, Sara, eu queria emendar e puxar o que a gente conversou um pouquinho antes, outras teses de investimento que vocês gostam, até com outros vieses, né? Então, a gente conversou sobre Santos Brasil, a gente falou sobre Alpargatas, fique à vontade também para falar sobre essas teses. Não, tá bom, eu vou ser, mas é que eu sou tão, assim, ligada em VEG que eu acabo falando, assim, se deixar eu falo por 3 horas A de gente VEG. também, a gente poderia ouvir 3 horas de Se VEG. quiser, pode ficar 3 horas, não tem problema. É, mas assim, A gente escutaria por 3. legal, daqui a pouco a VEG me contrata para ser lá relação com o investidor. Não, mas brincadeira. Eu trouxe o nome de Santos Brasil porque é justamente é diferente a forma como a gente analisa ela do que foi VEG, por exemplo, né? Que partiu assim de um tema mais estrutural, de um negócio mais temático, né? A Santos Brasil, assim, para quem não conhece, né? O Porto de Santos, ele é o maior porto da América do Sul. E a Santos Brasil, né, é o maior terminal de containers hoje dentro do Porto de Santos. Então, assim, obviamente o Brasil ele é carente em infraestrutura, né? Assim, é muito difícil você fazer novas áreas portuárias por questão de espaço mesmo. E o Porto de Santos, assim, por que que ele é tão especial? Porque ele é um porto de destino, né? Assim, a maior cidade da América Latina, o maior estado, né, da América Latina é São Paulo. Então, você está no estado, na cidade mais rica da América Latina, obviamente você é um porto de destino. E o agronegócio flui também pelo Porto de Santos, né? Assim, se a gente pensar todo o agronegócio lá do Centro-Oeste, vem pela ferrovia ali da Rumo, desce e vai, né, ser escoado grande parte pelo Porto de Santos. Então, assim, ele tem uma vocação natural de ser um centralizador de cargas. Então, isso é um grande diferencial para o Porto como um todo e para Santos Brasil. O que que aconteceu, né, ali em 2008, ainda no governo Lula, o Lula mudou o decreto e permitiu que novos terminais portuários nascessem de forma privada, sem ser uma concessão, né? O Estado ou a União concede aquela área para ser explorada como terminal de contêineres. Então, aquilo trouxe mais competição para o Porto de Santos. Você teve a entrada da Odebrecht no Porto de Santos em 2009, 10, com um novo terminal de container gigante. Então, a Santos Brasil, que tinha 50% do mercado naquele momento, passou a ter 30% do mercado, porque houve ali, né, mais oferta de capacidade, não só ela perdeu volume, como os preços caíram. Então, teve um processo, né, ruim ali de ajuste, né, de redesenho do market share, sei lá, uma normalização dos preços embaixo, até que o mercado se acomodou, se estabilizou.
Aí veio a grande recessão na época do governo Dilma, em 2015, 2016, um pouco de 2017, que realmente o PIB foi uma desgraça, né? O PIB caiu ali seus 10% em 2 anos. Então, naturalmente, isso afeta, né, exportação e importação. Então, você teve ali uma nova sacudida ali, né, nos players do Porto, e isso com menos volume e menos preço. Só que o que aconteceu pós-pandemia? Um milagre. Assim, ninguém sabe explicar o que aconteceu, que o mundo teve essa recuperação em V, e hoje falta capacidade para container, hoje falta container. Então, algumas coisas importantes aconteceram, né? É, esse terminal que era da Odebrecht, ele deixou de ser apenas para container, ele virou um terminal para carga geral, então tem menos capacidade para container hoje. A Libra, que era um vizinho da Santos Brasil, quebrou na crise, né? E aí o governo relicitou nessa concessão como papel e celulose. Então você tirou um player de container do mercado. Então, hoje a gente tem o maior descasamento no Porto de Santos entre oferta e demanda para container. O que aconteceu? Nesse começo de ano, a Santos Brasil reajustou os preços em 75% não, para 75% do volume que ela faz, ela dobrou o preço. E não tem como o cliente evitar isso, assim, você não tem onde atracar. Falta porto no Brasil, falta terminal com eficiência, falta terminal com capacidade. Então, para eu parar no Brasil, vou ter que pagar o dobro para Santos Brasil. E todos os clientes assinaram. Então, a gente está no momento de empresa que ela está vindo da pior safra de resultados dela, porque tinha muita competição no passado, teve muita crise no Brasil, os preços desabaram. Eles tiveram que demitir pessoas, investiram mais em tecnologia, né? Você tira homem, põe uma máquina, você tira 3 homens e põe um guindaste. Então, ela fez essa substituição de tecnologia para realmente reduzir custo. E agora a fotografia é completamente outra. Hoje tem fila de navio para atracar e desembarcar os containers, os preços dobraram. Então, a gente vê agora uma sequência de resultados muito fortes para a companhia. Então, assim, hoje, quando a gente pega grande parte das empresas da Bolsa, já fizeram um pico de resultado pós-pandemia. Está todo mundo ali vendendo 10, 20, 30% a mais do que vendiam em 2019. A Santos Brasil, ela está em um momento de vida diferente. Ela está saindo da pior momento da crise, né, do setor portuário, e entrando num período super favorável, que não tem capacidade, a demanda está subindo, os preços estão explodindo, e ela controlou muito o custo investindo em tecnologia. Então, assim, quando a gente pensa em expansão de earnings, né, expansão de lucro para os próximos tris e para os próximos anos, é o tipo de empresa que a gente acha que vai ser bem diferente em relação à média, né, do que a gente tem hoje na Bolsa, né, porque de fato estava no seu pior momento e agora está entrando no seu melhor momento. Então, ele é muito mais um case micro, né, de empresa mesmo, para a empresa está melhor posicionada num setor que está, assim, sem capacidade nenhuma. Então, é aqui, assim, mesmo que o setor não cresça em volume, não tem para onde ir, assim, o pouco do volume que vier para o Brasil vai ter que parar, né, no Porto de Santos, naquele terminal, e vai ter que pagar o dobro. Então, assim, é só para mostrar que é uma ótica de análise diferente de uma ótica temática, como foi o caso de VEG, né? É muito mais micro do que macro nesse caso. Daria para entender, então, que comparando as duas teses, Santos Brasil é um movimento muito mais tático, ou mesmo que eu olhe por anos, eu tenho um horizonte menor, menos longo do que a tese de investimento em VEG, que é mais questão Sim, de preço, talvez, e momento, né, conjuntura, né? é isso que eu ia até, depois que a Renata falou, eu pensei nisso, de abordar isso, né? Porque muitas pessoas podem estar falando, pô, essa tese de VEG é legal, mas ela mesma falou que é um processo, né? Assim, essa migração de energia vai ser 5, 10 ou 15 anos, dependendo da geografia, né? Os mais ricos vão primeiro, os mais pobres vão depois. Então, a gente vai ficar aqui sentado esperando o negócio acontecer? Não, a gente tem uma carteira, né? A gente tem uma seleção de ações que atacam mais no curto prazo, que é o caso, por exemplo, de Santos Brasil, e tem uma parte da carteira que ela é mais temática, ela é mais médio e longo prazo, mas que ao mesmo tempo os resultados são crescentes, né? Não é que a gente vai ficar segurando por
5 anos uma empresa que vai estar com resultado ruim. O resultado vai ser bom, né? Os temas vão ganhar momento. A gente está começando a COP26, onde só vai se discutir nos jornais e as narrativas vão ser muito sobre essa questão energética. Então, acho que o momento é até favorável, né, para a WEG, para outras empresas do setor elétrico que a gente tem. Mas tem isso, a gente combina esse micro, né, para atacar o curto prazo e tem essa carteira mais temática que a gente tende a segurar ela por mais tempo. Legal. Então, para a gente aproveitar esses últimos 10, 15 minutos e ouvir e aprender um pouquinho mais, falar um pouquinho de Havaianas ou alpargatas. Quer explicar também essa tese para a gente? Não, essa é uma tese muito legal, assim, porque começa até pelo conceito, assim, a gente não sai de casa, né? A gente não fala assim para a família, eu vou ali no mercado comprar um chinelo, né? A gente fala, eu vou ali comprar uma Havaiana, né? Igual o Gillette, é igual o Danone, assim. A Havaiana é uma marca, né? O chinelo é uma marca. Então, assim, a marca ela é tão forte, ela é tão poderosa que ela é irreplicável, né? Por mais que você faça um chinelo bonito e que não solte as tiras, não vai ser uma Havaiana, né? É, então, é uma outra métrica que a gente olha, assim, pô, é uma marca forte, conhecida globalmente, tem um mundo a ser explorado, né? Porque a Havaiana, ela vende 220 milhões de pares no Brasil, ou seja, né? Todo brasileiro compra uma Havaiana por ano. E ela está, né, amadurecendo no mercado americano, está amadurecendo no mercado europeu, que já é um mercado muito fã da marca, né? É estilo, né? É fashion, né? A Havaiana. Só que ela está assim começando a entrar no mercado da Índia e no mercado da China, assim. Cada um desses mercados tem 1,5 bilhão de pessoas. Assim, claro que, de novo, é um processo, né? Você tem que vencer uma barreira cultural, você tem que ir conquistando, você tem que ter uma boa distribuição, você tem que dar uma boa experiência, né, para o cliente. Mas, assim, é brutal o que isso pode gerar de retorno para a empresa à medida que ela ganhe penetração nesses dois grandes mercados e penetrar mais nos Estados Unidos e Europa. E o que é mais legal, né? Custa para Alpargatas produzir R$ 8 para produzir uma Havaiana. E ela vende por 30 euros ou por 30 dólares. No Japão, até eles lançaram uma linha especial lá de um game. Eu não, esse tipo, eu entendo zero de games, assim, mas tem um game lá no Japão que eles fizeram uma parceria e lançaram, né, a Havaiana com a marca lá do jogo. Pô, equivalente a R$ 700 o preço do chinelo. Então, produz por 8 e Meu exporta, Deus. né? É porque lá a moeda é forte e tem, né, um poder de preço, né, justamente porque tem esse negócio do jogo, do logo do jogo. Então, assim, é um negócio muito simples, que ela domina a fabricação, tem um custo baratíssimo e tem uma marca que é desejável, né? Então, quando a gente olha, às vezes a gente olha o curto prazo, fala assim, o curto prazo é aquele arroz com feijão, não tem muita coisa para acontecer. O médio prazo, o longo prazo pode ser brutal se eles conseguirem, né, efetivar essa estratégia na Ásia e na Índia e crescer mais na Europa, Estados Unidos. E é outra, né? Outra empresa que tem mais caixa do que dívida, tem ótimos controladores, né? Que é o grupo Itaúsa e o Cambuí, assim, você quer ser sócio, né, desse tipo de acionista, tem ali um caminhão de dividendo que pode ser distribuído, né? A gente até acha que se a reforma tributária acontecer, tributar dividendos, a gente de fato vai ter essas empresas, né, que tem um balanço muito forte, tem muito caixa acumulado, elas vão pagar o máximo que puderem em dividendos para evitar essa tributação. Então, assim, são 3 exemplos de empresa que é como a gente olha, né? Tema, o micro, né? A fase de vida que a empresa está e marca, sim, marca, né? O poder da marca, o valor da marca tem um valor que transcende o que o valuation ou que o Excel às vezes te fala, né? Então é um outro nome que eu gosto bastante. Show, obrigado, Sara. Perfeito, são cases muito interessantes. Nós temos mais 5 minutinhos.
Se for possível, falar também de mais um case, especificamente talvez da Pets, ou outro case que você acha interessante, para a gente fechar aí a live com chave de ouro. Não, assim, do meu lado, do que eu olho, deixa eu ver aqui na tela. Pets também, né, como você falou, é um nome que a gente vem gostando, né, há algum tempo, e também tem um componente temático também, né. Hoje, os millennials, que são as pessoas que nasceram depois da década de 80, eles já são 50% da população mundial. Daqui a uns 15, 20 anos, eles serão 75% da população mundial. E o millennium, ele pensa e age diferente, né? Primeiro que ele é mais preocupado com o clima, então, por isso que está tendo essa vontade política, né, de endereçar essas questões climáticas, porque 50% dos votantes no mundo hoje são millennials. Daqui a 10, 20 anos, 75% dos votantes no mundo serão millennials. Então, os governos têm que falar a linguagem desses millennials, né? Então, eles pensam e agem diferente, né? Sobre o clima, sobre alimentação, sobre consumo de bebidas e sobre filhos, né? Os millennials, eles não querem ter filhos, né? Ou querem ter um filho. Eles dão muito mais valor ao pet. Então, a população de pet, de fato, ela tem crescido não só no Brasil, mas no mundo, a taxas maiores do que a taxa de população humana, né? Por essa questão de gerações, a geração mais nova, ela é mais favorável a um animal do que a filhos, né? Então, assim, a gente acredita, dito isso, né, que essa população pet no mundo, ela vai continuar crescendo. A Pets hoje é a maior empresa, né, na América Latina desse universo de pet shop, com quase 130, 140 lojas, e sendo a maior, ela só tem 5% do mercado brasileiro, né? E o porquê? Porque é um mercado muito fragmentado, né? Você tem muito pet shop de bairro, você tem venda, né, principalmente de alimentos e alguns acessórios nas grandes redes de supermercado, então tem vários canais de venda, né? Então, mesmo ela sendo a maior e a mais especializada, ela só é 5% do mercado, então tem muito mercado para ser consolidado. Uma outra coisa que a Pets quer implementar e que é super importante, né, colocar mais redes hospitalares dentro das lojas, né, hoje algumas unidades de loja têm ali como se fosse um centro hospitalar, né, para pequenas cirurgias, pequenos acidentes ali que precisa tratar do animal, e a parte de medicina, né, a parte de farmácia. Então, crescer mais nessa rede hospitalar, planos de saúde para animais, assim, é incrível, né, mas a Porto Seguro, inclusive, fez uma parceria recente com uma rede acho que foi até com a Pets, a Pets fez com a Sul América, enfim, né, tá tendo essa movimentação, porque de fato as pessoas vão tendo a experiência de que ao longo da vida do animal, o gasto com um hospital, um veterinário cresce, pô, faz sentido ter um plano, né, veterinário. Então, assim, são várias coisas que ainda dá para agregar de serviços e de valor dentro das lojas. Uma outra coisa que é super interessante, né? Antes da pandemia, 8% das vendas eram no online. Hoje, 30% das vendas são no online. Então, você clica lá, né? Comida, o acessório, em grande maioria das vezes você recebe em 24 horas, né? Então, e o cliente se habitua, né, e vira recorrente, aí ele faz a assinatura do plano Pets de todo o primeiro dia do mês receber um pacote de 10 quilos de ração, mais o petisco, mais não sei o quê. Então, é a venda recorrente, né, o cara fica ali, vira um cliente fiel, ganha lá seu plano fidelidade, assina e tem essa recorrência da compra. Então, esse busca um pouco também uma questão um pouco temática, né, sobre os millennials, sobre a população estar vivendo mais e ser mais humanizada em relação ao animal. Então, Pets é um nome que a gente gosta também. E aí, até falando dos milênios e que as pessoas estão vivendo mais, um outro tema, né, que a gente está estudando muito na Dália, além da parte do clima e planeta, é das pessoas. Né, de fato as pessoas vão viver mais, né, 100 anos, 120 anos, a gente está até lendo um livro, que eu vou tentar lembrar o nome ainda, é um livro chato, tá, eu não recomendo ninguém a ler,
É em inglês, são, sei lá, 500 páginas de um cientista, então é uma linguagem pesada, assim, que defende a imortalidade do homem, assim. Talvez seja possível a gente ser imortal. Você criar um coração, você criar um pulmão, você criar um rim, talvez seja possível, né? Mas mesmo que não seja possível ser imortal, mas se eu puder viver 100 anos, 120 anos, eu tenho 3 certezas. Que eu vou ter cabelo branco, eu vou usar óculos e eu vou ter ruga. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Então a gente está explorando empresas, né, de biociência que estão desenvolvendo cura, né, para glaucoma. A gente está estudando empresas as maiores empresas que vendem lentes e óculos corretivos, empresas de beleza que estão desenvolvendo. Isso é importante para as mulheres aí, hein, da live. Desenvolvendo uma substância que você nunca mais vai ter cabelo branco. Seria fantástico. Tipo, meu Sucesso. sonho de consumo. Sim, então é incrível, assim, e ruga, né? Pô, beleza, Natura, L'Oréal, como é que a gente explora isso? Então, assim, são coisas que parecem longe de acontecer, mas está muito perto de acontecer, né? Então é um outro tema pessoas que a gente está explorando, né? Combate à obesidade, pô, tem muita empresa, né, atuando nisso, saúde no geral, saúde mental, assim, tem muita oportunidade para se ganhar dinheiro explorando esses temas. Então, hoje, grande parte do nosso trabalho além de selecionar as maiores e melhores no Brasil, pensar nesses temas, na direção que o mundo e que a população está indo e tentar ganhar dinheiro com isso também. E ler livro chato. E ler livro Sabe? chato, assim. Ler livro chato. É difícil, esse está difícil. Esse eu estou quase desistindo lá e deixando só para o Zé ler, porque a gente gosta de ler, assim, pelo menos 3 pessoas lerem o mesmo livro, que é justamente para a gente discutir e ver se a gente entendeu a mesma coisa, né? Porque às vezes a pessoa entende de uma forma, outra entende de outra, então é sempre bom ter 3 ali para ter essa discussão e ver se entendeu a mesma coisa. É igual Tenho cálculo certeza. político, né? Às vezes tem banco que fala, vamos fazer uma live com, sei lá, o Lira. Tem que ter 2 ou 3 ali, porque um presta atenção na fala, o outro presta atenção no body language, outro, né? Então, 3 cabeças pensam melhor do que uma. Tenho Muito certeza que interessante. depois do livro vai surgir uma carta aí com o assunto, uma carta criativa. Eu até ia comentar sobre as cartas. Mas então tá, como o nosso tempo já se esgotou, né, em respeito à agenda da Sara, eu vou agradecer demais a presença de todos que ficaram com a gente até essa hora, ao Marco, a Renata e principalmente, obviamente, a Sara por essa aula de análise. Então, em nome da Manchester, Sara, muito obrigado pela sua disponibilidade. A sua didática e a da Dália, elas são muito acima da média, né? Então, as histórias que são contadas e vocês vão linkando as teses é um negócio muito acima da média mesmo. Então, deixa aqui o nome da Manchester, nosso muito obrigado. Marco, Renata, querem se Acho que despedir? só agradecer de novo, a gente pode ficar mais 2 horas aqui te agradecendo, Sadália, pela aula de verdade, pela proximidade com a Manchester, e pode ter certeza que de todos os assessores que estão hoje aqui, que recomendam, que estão próximo, que estão junto dos clientes, a Dália está sempre na pauta, justamente por essa proximidade, e os clientes também, obviamente, acabam pegando muito carinho aí pela gestão. Então, contem conosco, a gente sabe que podemos contar aí com vocês, com a turma toda, o Zé, o Hirai, o Paulo, super próximos, a Uhum. Alessandra. Enfim, um abraço a todos aí, obrigada de novo pela participação. Só Não, para eu que deixar. agradeço e, pô, fiquem à vontade, assim, se quiserem discutir depois mais desses cases, outros cases, ou discutir números, é como você falou, a gente é super acessível, a gente precisa dar atenção a vocês e aos clientes, né, ainda mais nesses momentos aí que são mais difíceis, podem contar com a gente para qualquer hora. E só para deixar claro, né? A Renata faz live com todo mundo. Ela faz live com Breda, com Braga, com Pedro Parente, com o mercado financeiro todo e ela vai tranquilona. Aí, faltando 5 minutos para começar a live hoje, ela estava nervosa. Porque a Sara, Sara dá. Pô, Rodrigo, Imagina! me entregou, né? Sacanagem. Essa A eu gente, merecia. Não, imagina, eu sou uma pessoa normal, acerto, erro, tenho dúvidas.
Mas a gente tenta mais acertar do que errar, né? Mas Acho que é poder aproveitar a experiência, assim, e realmente a experiência de vocês em estar mergulhado nesse mercado e a forma como vocês fazem isso, para a gente é super valioso e é muito bom poder colocar os nossos clientes em contato também. E, enfim, logo, logo a gente faz mais uma rodada aí, com certeza. não, vamos fazer sim. Pô, super obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês e estamos aqui à disposição. Obrigada, Perfeito. gente. Um abraço. Perfeito, Obrigada, pessoal. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.